Muito boa noite, companheiros. Estamos dando início a mais uma edição do programa Irradiação para a Paz, que é uma proposta do nosso Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, né, de que todos os seus façam essa irradiação. E nós, do 38º seu, né, seu de Niterói, fazemos isso aos terceiros domingos. Hoje, cabe ao Grupo Espírita Leôncio de Albuquerque fazer essa irradiação pela paz. E nós convidamos a nossa querida Elaine Vieira, que é tarefeira antiga de nossa instituição, é diretora também da nossa instituição, e eu passo a palavra para a companheira. Seja muito bem-vinda, Elaine, estreando nesse programa, né? Obrigada, Kaplan. Na verdade, é a segunda vez que eu faço a irradiação pela paz, mas já tem muito tempo. Muito tempo, é por isso que eu me esqueci. Tem bastante tempo. Deve ter uns 3 anos. Tá por aí, mais ou menos. Mas é como se fosse a primeira vez. Tá bom, então vamos em frente. Muito obrigada. Obrigada a todos por estarem aqui conosco nesse momento importante, que é a irradiação pela paz, né? Pelo planeta, né? Nosso planeta amado, planeta que nos recebe. E hoje eu escolhi, para nossa reflexão sobre a paz, a música do Nando Cordel, que eu gosto muito, que tem o título de Paz pela Paz. É uma música já conhecida e uma letra muito inspirada, com certeza, né? Pelos amigos da espiritualidade. E quando a gente lê a letra da música, que a gente percebe cada verso, né? O que tem por trás de cada palavra é muito interessante. Então, vamos lá. A música, né, que começa assim: a paz do mundo começa em mim. Se tenho amor, com certeza sou feliz. Se faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Então, essa música do Nando Cordel é o verdadeiro espírito da paz, né? Eu preciso começar por mim. A paz começa em mim. Eu preciso fazer este movimento de pacificar a mim mesmo, para que eu seja um elo pacificador para o mundo. A paz não é algo externo. Eu vou sentar, vou aguardar que alguém faça a paz. A paz começa em mim, em todos nós. Então, cada filho de Deus no planeta Terra, em ambos os planos da vida, vão fazer este movimento de se pacificar, para que tenhamos um planeta pacificado. Então, quando a gente pensa que não é uma coisa externa, é algo que vem de dentro, a gente lembra da Reforma Íntima, questão 919 do Livro dos Espíritos, né? Onde Santo Agostinho nos convida a analisar as nossas atitudes diárias. E aí a gente leva mais para frente, né? Não somente analisar a nossa conduta diária à noite, mas analisar a nossa conduta a cada passo do caminho durante o dia. Como que eu reagi diante de determinada situação? Eu fui mais violento ou fui mais pacífico? É a gente olhar para dentro e entender que precisamos nos modificar. O homem pacificado sabe amar a todos e a tudo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. O que podemos entender que, sem mudança interior, não existe paz real. Porque essa paz, né,
A felicidade de viver em paz não está circunscrita a bens materiais, mas sim a consciência tranquila. O sentimento de amor universal que Jesus nos ensinou, que Jesus espera de nós. Amar o próximo como a si mesmo. Na medida que eu me amo, que eu me transformo, eu amo o próximo, eu ajudo a transformação do nosso planeta. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Então, aí nós entramos na lei de caridade. Fazer o bem sem olhar a quem. Fazer o bem pelo bem, praticando a compaixão, a benevolência, a indulgência, para com os erros alheios, para com os nossos erros. Porém, isso não quer dizer que a gente não vai fazer algo para mudar. Não quer dizer que eu não possa chegar no outro na medida do possível, porque muitas vezes isso não é possível, e num momento propício, falei assim, olha, esta sua atitude não é legal. Mas falar com caridade, com respeito, com carinho. Não se ensina nada com violência. A violência atrai violência. Então, a paz que eu quero é a paz que eu vou exemplificar. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Nós não suportamos mais a violência do mundo. Nós não suportamos mais a falta de amor, de empatia de uns pelos outros, de se colocar no lugar do outro. Não suportamos mais a falta de respeito pelos sentimentos alheios, pelas fraquezas alheias. Então, nós temos que modificar isso. A transição planetária está trazendo, nos dias atuais, situações em que nós precisamos exercitar todos esses sentimentos. A compaixão, a benevolência, a indulgência, a cada passo do nosso dia, a cada momento numa conversa. E é claro, amigos, que nós não somos espíritos perfeitos. Então, nem sempre vamos nos comportar adequadamente. Mas sempre vamos poder refletir e modificar aquela situação equivocada em que nós nos colocamos, aquela palavra maldada que nós falamos. Não é corrigir o outro, é nos corrigir. A mudança tem que ser de dentro para fora. E é algo que cada um vai fazer por si mesmo. Então, mais uma vez, não é externo, é algo de dentro que eu preciso mudar. Mudar meus hábitos, extinguir ou, pelo menos, diminuir o sentimento de egoísmo, de orgulho, que todos nós temos. É inerente ainda a nós, os seres encarnados e desencarnados, nessa faixa evolutiva em que nos encontramos. Então, é colocar para fora o que nós temos de melhor e ir diminuindo aqueles sentimentos equivocados de violência, de raiva, de ódio, né? É perceber quando isso eclode e fazer a mudança. Fazer o exercício de trocar, né? Nós vamos trocar um sentimento de raiva por um de mais amor, né? De empatia. Na medida que as coisas vão acontecendo, a gente vai fazendo esse exercício. Nós não vamos mudar
num estalar de dedos, da noite para o dia. Nós vamos mudar com a constância do exercício que fazemos para nos modificarmos. Outra frase da música, né, que é pela beleza de te amar, é amar o outro mais uma vez. É fazer esse esforço de amar os inimigos. Não é fácil, mas é perfeitamente possível. Pelo menos conseguir não desejar mal para o outro, não jogar para frente uma energia pesada, negativa. É não julgar o outro, de dar a sentença para que ele cumpra aquilo que nós achamos que ele merece. Porque Deus tem uma outra visão de nós. Então, vamos deixar essa outra parte para Deus. É quando nós nos encontrarmos nessa situação, o que eu posso fazer nesse momento? Uma prece. É pedir a Deus que o ajude a enxergar o erro que ele está cometendo, não só contra a humanidade, mas contra ele mesmo. Né? É buscar viver pacificamente o máximo que nós pudermos. Paulo, o apóstolo, falou que nós devíamos nos tornar cartas vivas do Evangelho. Mas como fazer isso? É desse jeito, exercitando esse olhar diferenciado para as situações que acontecem no mundo e conosco, em particular, no dia a dia de nossas vidas. Então, quando a gente busca a paz, travando essas lutas cotidianas, que fazem parte do nosso dia a dia, a qual nós não devemos fugir, é que essa mudança acontece. Porque a paz é um estado de espírito permanente. Mas isso ainda não faz parte de quem somos. Mas um dia, quando estivermos mais evoluídos, ela será permanente. Então, quando a gente quer um mundo pacífico, nós temos de fazer a paz acontecer. Eu tenho que perturbar o mínimo possível as pessoas, o mundo, mantendo presente o respeito, a compreensão e, ao mesmo tempo, as situações que me acontecem, que me perturbam, que muitas vezes a gente diz, isso me tirou do sério. E é ali o momento da gente entender quem nós somos ainda. E esse processo, né, desse entendimento, dessa reflexão, ele se inicia quando a gente entende, quando a gente se percebe, não como um ser privilegiado e perfeito, mas um ser perfectível. Que ao longo da estrada, na medida dos nossos próprios esforços, nós vamos eliminando esses sentimentos de desamor que nós não queremos mais em nossa vida, em nosso mundo. Então, precisamos nos empenhar ao máximo para construir a paz, exercitando o quê? Hábitos mentais positivos, meditação, boas leituras, relaxar, músicas suaves, né? São exercícios mentais. Ao invés da gente sobrecarregar a nossa mente com pensamentos negativos, de ódio, de raiva, de desejos para o outro que a gente não gostaria que acontecesse conosco. E aí, nessa caminhada terrestre, nesses exercícios constantes, esses hábitos vão se consolidando.
eles vão se tornando parte de nós, substituindo os hábitos antigos. É a mudança do homem velho para o homem novo. É a transformação. Não há como arrancar os hábitos velhos. Eles estão arraigados em nós. Porém, é perfeitamente possível substituir esses atos do passado, que faz de nós os seres ainda violentos que somos, nossos pensamentos equivocados de violência, de desejo de maldade para aquele que cometeu, sim, um ato errado, que provocou, sim, a dor em mim e no outro, mas ele também é filho de Deus. Nós já estivemos no degrau que ele se encontra hoje. Nós subimos um degrau, mas nós já estivemos um degrau abaixo. Desculpa, gente, era uma mosca que passou aqui. E aí a gente vai vendo o exemplo de Gandhi, da não violência. E aí a gente lembra da música, A Paz pela Paz. Gandhi não era passivo, Gandhi era pacífico. Há uma diferença. Gandhi lutava pelo que achava certo, mas não de maneira violenta. Ele se entregava a desenvolver no outro aquilo que ele queria para o país dele e para toda a humanidade. Então, se a gente conhecer o outro e buscar o que o outro tem de bom, mas não nos acomodarmos, né, na passividade, nós vamos construindo a paz. Temos pontos fundamentais, né, nesse estudo da paz. A paz interior é uma conquista pessoal. Ninguém vai fazer isso para você. É você quem vai fazer. A paz do mundo versus a paz de Jesus. Jesus fez essa diferença, né? Quando ele disse que a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Então, ele fez essa separação. Qual é a paz de Jesus? O conhece-te a ti mesmo mostra que é um trabalho individual de cada um. Ela não está pronta. Ela vai estar pronta quando nós terminarmos o serviço conosco. Ou seja, como estamos sempre em evolução, nós não terminamos nunca, mas continuamos exercitando. A paz através da ação da caridade, né? O Espiritismo vem mostrar para a gente que a paz, ela é trabalhosa e operante. Ela não é passiva, ela é ativa. É a gente fazer o bem ao outro, é transformar o local onde nós vivemos em um local melhor. Eu não posso transformar um bairro inteiro, mas eu posso transformar como eu reajo às situações dentro do meu lar, dentro do meu local de trabalho, como eu me comporto, como eu estou vibrando energeticamente para promover a paz em todas as situações. O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 13, aponta a caridade como caminho para a paz do coração e o contentamento da alma. Ao amar o próximo, cultivamos a paz na nossa intimidade. A paz e a lei de causa e efeito. É o domínio sobre si mesmo. Então, conquistar a paz significa dominar as próprias vontades, as suas emoções, alinhar com os desígnios superiores, com os ensinamentos de Jesus, promover essa harmonia sempre, sempre. Equilibrar a dor, né? A paz interior permite que o indivíduo mantenha o equilíbrio
mesmo diante das tempestades externas, as doenças, as perdas, as desavenças, né? Entendendo que essa dor traz educação para as provas da vida. Ela tem a função de educadora. E a construção da paz mundial. A música diz que a paz começa em mim. E o Espiritismo reforça que a paz no mundo é fruto da paz no coração de cada um. Se cada indivíduo for pacífico e trabalhar o bem, a paz mundial se tornará uma realidade coletiva. A gente precisa colocar o nosso pensamento equilibrado, né? E a nossa energia nessa construção. Gerar energias positivas mais que as energias negativas que a gente normalmente gera, o que é perfeitamente natural, mas que também está nas nossas mãos promover essa mudança. A paz para o espiritismo é a conquista da maturidade espiritual, onde a alma, através do conhecimento de si mesma e do exercício do amor, vive de conformidade com as leis divinas, mantendo a serenidade sempre que possível, o maior tempo possível. É aquele momento em que a gente vai explodir e para, respira. Puxa o ar e solta o ar, até a gente conseguir falar com equilíbrio. E nesse exercício, que parece simples, da respiração, a gente acalma o pensamento, acalma o nosso interior, e a gente começa a pensar com mais clareza. E também permite que a espiritualidade nos ajude nesse momento. Como dizíamos, né, no livro A Paz, de Emmanuel, no capítulo 1, ele diz que a paz pode passar a residir hoje mesmo em nosso campo íntimo. Basta lhe ofereçamos o refúgio da compreensão, e isso depende unicamente de nós. Antes da nossa prece, deixo para nossa reflexão as palavras de Jesus. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Vamos à nossa prece. Divino amigo Jesus, amorosos benfeitores espirituais conosco aqui presentes, agradecemos este momento de vibrarmos pela paz mundial, ensinando-nos a promover a paz interior em nós mesmos. Envolve, Mestre amado, toda a humanidade, o nosso planeta, a todos os filhos de Deus em ambos os planos da vida, nessas vibrações pacíficas. Que seu amor por todos nós seja a luz em nossa caminhada. Ser conosco, Jesus, e nós contigo, hoje e sempre. Graças a Deus. Então, amigos, desejamos a todos uma ótima noite, uma noite de paz, e até a próximo encontro, né, no outro terceiro domingo, quando um novo grupo espírita estará aqui para irradiar com todos nós. Muita paz. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade,
ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço esta fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades. Teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior